Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos pela manhã, onde reunimos os nossos irmãos aqui e em seus lares e pedimos permissão para visitá-los nesse momento importante onde discutimos temas que nos causam alguma preocupação. Portanto, bom dia aos irmãos, bom dia a todos. Professor Olimar. Bom dia a todos os nossos queridos irmãos, é um prazer imenso retornarmos a este espaço, procurando trazer a nossa singela contribuição. É importante que a gente diga que nós não somos expertos em doutrina espírita, mas temos um conhecimento já há mais de meio século de estudos doutrinários, com certeza. E nós estamos trazendo aqui a nossa saudação, lembrando acerca desse tema Sócrates, filósofo, que dizia: eu só sei que nada sei. Isso para nós é uma postura extremamente importante. Uma postura aberta ao novo, uma postura aberta ao conhecimento. Bom dia. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Olimar, professora Zambuja, bom dia aos nossos amigos telespectadores. É uma grande alegria estar aqui novamente, participando desse programa, que traz o Espiritismo, a espiritualidade, para o nosso convívio mais próximo. E eu deixo como mensagem inicial uma frase de Leonardo da Vinci: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grão se erguem desdenhosamente para o céu, enquanto que as cheias baixam a cabeça para a Mãe Terra. Bom dia a todos. Professor Olimar, qual será o tema de hoje? Hoje nós temos um tema que eu reputo dos mais importantes, porque é um problema que a gente encontra, é da ignorância das pessoas com relação à espiritualidade. Então, o nosso tema é ignorância espiritual. A loucura não é das leis divinas, pois resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a terra nova houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada da felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Professor, e o que é ignorância? Bem, nós estamos diante de um conceito extremamente significativo. Ignorância é sinônimo de grosseria, de incivilidade, de rudeza. É um substantivo feminino. E que tem a origem, digamos, etimológica, não é? No latim, ignoratio, ou ignorantia. Significa, pois, etimologicamente, ausência de conhecimento. Muito bem. É a condição, então, da pessoa que não tem conhecimento da existência, da funcionalidade ou da funcionalidade de algo, né? Ignorância de acontecimentos contemporâneos, por exemplo. Muito bem. Então, a ignorância é o estado da pessoa desprovida de conhecimentos. Sem cultura, condição de quem não tem estudo, por exemplo. Ignorância literária. Agora, a gente pode avançar um pouquinho nesse tipo de análise, nesse tipo de estudo,
considerando o seguinte, ela pode denotar tanto o ato, e o ato de ignorância, ele suscita uma problemática moral. Mas pode denotar também um estado de ignorância. Ou seja, uma ignorância mais habitual, mais constante, mais frequente. E aí uma problemática social, que tem a ver com a questão da alfabetização. Tá? Ora, no estado de ignorância, o indivíduo vai encontrar a problemática social por quê? Porque exime da responsabilidade moral aquele que ignorava que a sua ação era má. Nem pode ser responsabilizado pelas consequências ignoradas de um ato praticado. Então, esta é o ato de ignorar. Tá? Então, essa é a problemática moral desse ato. Qual é a única ressalva que a gente pode fazer? É o caso da ignorância culposa. É a única ressalva. Ou seja, é aquele indivíduo que tinha a obrigação de conhecer e não conhece. Então ele não pode alegar desconhecimento, porque ele tem a obrigação de conhecer. Essa é a ignorância culposa. É a única ressalva da ignorância, do ato de ignorar, do seu ponto de vista moral. Agora, a problemática da ignorância, do seu ponto de vista social, ela é bem ampla, né? Ela é no sentido de um fenômeno social. Muito bem. Uma das raízes está na causa do analfabetismo. Aliás, é um tema interessante, né, que a gente até pode vir a, de futuro, discutir esse tema. A ignorância popular. Né? É um índice de subdesenvolvimento de um povo. Imagine você tem lá as crianças que não são educadas, que não recebem a instrução no seu período adequado. Tá? Algumas delas que não recebem acabam se tornando adultos ignorantes. E, consequentemente, nós vamos ter analfabetos ou funcionais, mas vamos ter analfabetos. E, surpreendentemente, encontro no dia a dia pessoas que são analfabetos. Porque a gente pensa que isso já está debelado e, a bem da verdade, ainda existem pessoas analfabetas que não têm a inserção cultural no universo da cultura. Tá? Então, nesse sentido, a problemática ela é social. E o país deve estar realmente muito preocupado com isso. Então, é esse desconhecimento, a ignorância, desconhecimento da verdade. Isso é muito importante. Doutor Marcos, a ignorância pode ser identificada na questão espiritual? Sim, com certeza. Nós, durante os nossos trabalhos que nós desenvolvemos lá na nossa casa espírita, nós percebemos que isso é frequente, e a maior parte dos amigos espirituais lá que são atendidos, eles ignoram por completo a sua condição. Eles ignoram até mesmo que já desencarnaram e ignoram como se dá a sistemática da continuidade da vida após o desenlace do corpo carnal. E a gente, devido à quantidade de amigos que atendemos, até o professor Olimar o faz com mais frequência que nós, porque trabalha mais dias lá, a gente fica pensando quão caro custa para o espírito que se acha vivo numa condição de tristeza, porque na concepção dele ele está vivo no mundo material ainda. E ele se vê, por muitas das vezes, dentro de casa, da sua residência, e reclamando que os seus familiares não dão atenção. Né? É interessante, até aparece no livro, no filme, aquele o Sexto Sentido, né? Que é com o Bruce Willis, que ele vê a esposa botando só 2 pratos na mesa,
para ela e para o filho, e ele não entende, ele não compreende. Então você vê o nível quão caro custa para nós, enquanto estamos encarnados, não termos contato com nenhum tipo de espiritualidade, de informação, porque ao ser atendido em uma casa espírita, em um centro espírita, você recebe a notícia de que você não está, você já desencarnou. E aí, quão caro deve ser esse choque, né? O quão difícil deve ser receber uma notícia dessas. E aí, então, muitos, pela ignorância, e aí em níveis variados de ignorância, muitos não acreditam, né? Para muitos tem que ser feito todo um trabalho que a equipe espiritual da casa faz, de demonstrar. Às vezes, numa atitude extremada, é necessário trazer, exibir, claro que espiritualmente, o próprio corpo, já enterrado, para que o amigo compreenda que a nossa veste carnal, que o nosso corpo é uma roupa que nós utilizamos enquanto nós estamos na Terra, e quando aquela roupa, então, ou adoece, ou devido ao acidente, ou a doença, qualquer coisa, ela se vai e nosso espírito se liberta, nós continuamos vivos, sim. E às vezes o espírito sai ainda acompanhado por uma equipe, porque não aceita, ele quer voltar para casa, acha que a casa é dele, que o carro é dele, que a esposa é dele, que continua inserido num contexto material, e ele é levado para uma equipe, então, para ser atendido e assistido até que ele compreenda a sua nova realidade, né, professor Zambuja? Nós já estamos chegando no final do primeiro espaço do nosso programa, que estamos debatendo hoje esse assunto importante e difícil de ser tratado. Realmente difícil. Professor Olimar, no próximo espaço, nós voltamos com a mesma questão. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Hoje nós estamos focando o tema ignorância. Professor Olimar, por favor. Bom, eu trago aqui dois casos que eu acho que são extremamente interessantes. Um é muito conhecido, é o caso de André Luiz, relatado no livro Nosso Lar. Mas há um caso registrado no livro O Céu e o Inferno. Eu devo confessar que esse livro é um livro pouco lido, tá? Ou, digamos, menos abordado do que o Livro dos Espíritos, Evangelho, enfim. Mas ele faz parte das obras básicas da doutrina espírita, e é de extrema importância porque ele traz relatos, ele traz os dados. E como o irmão Marcos falava aqui, no primeiro bloco do nosso programa, na problemática dos espíritos que se manifestam, e dizendo que desconhecem a sua própria realidade existencial, desconhecem que o seu corpo já está morto. Vejam aqui, por exemplo, o caso de Charles Sanger, o idiota. Esse caso é um caso que foi tratado na Sociedade Espírita de Paris em 1860. Era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão do desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Então essa era a realidade, esse era o fato em questão. Aí então os pesquisadores perguntam a São Luís se podem evocar o espírito deste menino. Podemos evocar? Sim, é como se fizesseis a um espírito desencarnado. Mas ele estava encarnado, mas pôde ser evocado. No segundo momento, eles fazem a evocação do Charles, e aí perguntam para ele assim: tendes consciência da vossa nulidade nesse mundo? Porque era um idiota, né?
Ele responde: de certo que sim, sinto o cativeiro. Então aqui nós temos um primeiro ensinamento de extrema importância, é que o espírito, mesmo naquela condição, a impossibilidade de se manifestar de forma coerente, de forma lógica, racional, ele tinha consciência da sua condição. Vejam, e aí está a prova. De certo que sinto o cativeiro. Quando o corpo adormece, o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal. Isso aqui significa dizer o seguinte: durante um período escolar nós temos as aulas do dia, mas tem o recreio. Não? Para o espírito encarnado na Terra, o recreio é o momento em que nós dormimos. O nosso corpo fica ali dormindo e o nosso espírito se desprende. É aquela questão do laço prateado que muitos observam, porque os espíritos ficam presos, os espíritos encarnados ficam presos por um laço prateado. Isso prende ao corpo. Isso, inclusive, a Bíblia faz referência a esse laço. Não é? Então, quando o corpo adormece, o vosso espírito se desprende. Tendes as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal? Quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. Então vejam o sofrimento pela inibição, pela incapacidade de uma manifestação normal e regular, tá? Para esses espíritos. Experimentais qualquer sensação dolorosa neste estado, oriunda do vosso estado corpóreo? Sim. Por isso que é uma punição. Olha, a sensação dolorosa, sentindo dor nessa condição. Tá? Lembrai-vos da precedente encarnação. Aqui nós entramos no campo das causas e efeitos, o que é de extrema importância, meus irmãos. Isso é a terceira lei de Newton, a lei da mecânica, a lei de ação e reação. E que nós aqui chamamos de causa e efeito ou causas e consequências, porque quando se chama causa e efeito, isso dá a ideia daquela rigidez do mecanicismo, da ciência na época de Newton, Isaac Newton. Então nós aqui trabalhamos muito com a flexibilidade da lei. Então causas e consequências seria, digamos, mais judicioso nós chamarmos assim. Bom, mas a questão é: lembrai-vos da precedente existência, da precedente encarnação? Sim, ela é a causa do meu exílio atual. Olha, a causa está no passado. A causa do sofrimento nessa existência está em uma existência passada. E aí, então, a pergunta dos pesquisadores para ele: que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Dizeis ser uma punição a vossa condição atual? Acaso não a escolhestes? Não, não escolhi. Estão vendo o mecanismo da lei? Funcionando diretamente, sem que o indivíduo aqui faça escolhas, né? Porque ele já fez a escolha. No momento em que ele agiu contrariando a lei de Deus, ele gerou para si consequências, que ele colheu nessa ou colheu em futuras existências. No caso dele, foi numa futura existência. A existência aí como o idiota. Então, o jovem libertino do reinado de Henrique III colhe como o idiota na França aquela criança de 13 anos que não reconhecia nem os próprios pais. Como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? É uma pergunta que me parece que nós teremos várias pessoas formulando. Mas é um idiota, é uma existência nula. Como é que isso vai poder servir para o adiantamento dele? Para mim, diz ele, não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Então, meus irmãos, por aí vai toda uma entrevista, e ele vai lá adiante numa outra pergunta. Os pesquisadores perguntam para ele assim, a questão da consciência, se ele tem consciência, porque ele está num estado que não reconhece nem os pais. Né? Ele tem consciência espiritual dessa situação? Tendes, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo e ouço. Vamos fazer a distinção aqui. Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe.
Estão vendo a distinção? O irmão Marx falava sobre a questão de nós podemos dialogar com os espíritos através do trabalho de intercâmbio mediúnico. E a gente ter tido muitas respostas dessas entidades, dizendo que não sabem que seus corpos estão mortos, não reconhecendo a sua condição, extremamente perturbados, sofridos, tá? Alguns reclamando do abandono dos familiares, ou reclamando do uso que estão fazendo das coisas que lhes pertenciam, e que eles acham que ainda lhes pertence, mas não mais pertence. Mas aqui nós temos este espírito na condição de idiota, dizendo assim: vejo e ouço, mas meu corpo nada percebe. Tá? E nós vamos ter em nosso lar, claro que lá adiante, no final da entrevista, vai estar o trecho que nós utilizamos como narrativa no início do nosso programa de hoje. Tá? Mas neste livro chamado Nosso Lar, nós temos aqui retratada a vida. Ele começa a obra, escrito em 1944, tá? Ele é lançado ao público em 44. Não é o primeiro livro de André Luiz, porque o primeiro é o Parnaso do Além-Túmulo, em 1927, né? Ele escreve. Mas este livro aqui é indispensável em qualquer biblioteca espírita. André Luiz, um médico sanitarista, e aí há uma discussão, né? Seria Oswaldo Cruz, seria Carlos Chagas, seria... A única pista que nos dão é que é um médico sanitarista da época da década de 20, 1920. Né? Mas que ele, quando vai conhecer o Chico, vai conversar com ele, vê o irmão do Chico, que está ali adoentado, e de nome André Luiz, e diz: meu nome é André Luiz. Pronto, ficou André Luiz. O nome não importa. Mas ele retrata nesse livro aqui o próprio desconhecimento dele, portanto, a ignorância, no sentido de desconhecer, o desconhecimento dele da realidade espiritual. Tanto é que ele passa quase 9 anos no umbral, recebendo e ouvindo aquela acusação de suicida. E ele diz: eu não me matei, eu não fui um suicida. O estado mental do indivíduo é determinante para a sua história humana. E aquilo que nós alimentamos, vai crescendo com certeza. Não é? Nós falamos isso aqui quando falamos do efeito Isaías. E André Luiz teve exatamente esse problema. Tanto é que ele desencarna por um problema no estômago, não é? E ele vai, depois de quase 9 anos no umbral, comendo folhas de um vegetal que ele diz que não conhece, bebendo água, até que ele faz uma súplica fervorosa. E no momento daquela súplica fervorosa, ele é resgatado do umbral e levado para a cidade de Nosso Lar. E ali começa, então, ele, em vez de ir para as câmeras, né, ele vai para o Ministério da Regeneração. É levado para lá. Né, e vai sob os auspícios do ministro Clarencio, que foi, junto com os socorristas, aquele que o assistiu, que recolheu no umbral. E aí vocês observem o seguinte, meus irmãos. Todos os dias, pessoas morrem. E todos os dias nascem. Mas mesmo assim, chegamos na dimensão espiritual ignorando a nossa realidade espiritual. E todos os dias nós vemos pessoas tomando atitudes extremamente comprometedoras. Extremamente comprometedoras. E por isso nos preocupa bastante a questão da ignorância espiritual. Nós temos falado aqui, esse aqui é um programa de comunicando espiritualidade. E é essa a nossa preocupação. É que nós não possamos alegar em desconhecimento que há alguns 300 anos atrás seria normal. Hoje não. Hoje não é possível nós alegarmos esse desconhecimento. E também não é factível agirmos de forma completamente contrária aos preceitos do Mestre Jesus.
Porque os preceitos do Mestre Jesus não são contrariados, eles não são relegados a segundo plano. São a coisa mais importante para nós. Dr. Marcos, para a sua manifestação final. Eu gostaria de acrescentar só as observações do professor Olimar, em que diz respeito ao nosso livro ali, ao livro Nosso Lar, que fica bem claro nesse livro aí as condições com as quais nós ingressamos no plano espiritual, porque nós, devido à nossa ignorância, que é o tema tratado no dia de hoje, nós acreditamos que os nossos títulos, a nossa profissão, a nossa condição financeira, tudo isso é o que vai influenciar no nosso ingresso ao plano espiritual, quando na verdade a nossa condição financeira, né, vamos dizer assim, nessas palavras, mas a condição financeira, a condição real que é analisada quando nós ingressamos no plano espiritual é sim os nossos atos, a nossa prática de caridade e a nossa espiritualidade enquanto aqui na Terra. E para minha frase de despedida eu deixo uma frase de Amos Alcott, que diz: ignorar a própria ignorância é a doença do ignorante. Bom domingo a todos, um grande abraço. Professor, para as suas despedidas do programa de hoje. Eu deixo aqui a fala de André Luiz, que dizia assim: eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para reencarnar na Terra, mas deixando tristeza para trás. Senhoras e senhores, tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana, e domingo próximo estaremos novamente para o nosso prazer e a nossa alegria, contatando com os senhores em seus lares. Bom dia.